Saudações a todos. Pessoal, vamos pegar e fazer o seguinte agora. Vamos pegar e implementar essa tabela aqui do MySQL, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. É identificar o que é campo e o que é registro. Então, o que é campo aqui? O campo, no caso, seria isso aqui. O número da peça, descrição, carro, preço unitário e número do fornecedor, né? E aqui, mais embaixo, seria os registros, né? Então, cada uma dessas linhas aqui são os registros. Ou seja, o campo, ele vai ser o quê? Ele vai ser, então, o rótulo, né? Assim, da tabela. Então, aqui, essas informações é referente ao quê? O número da peça. Essas informações é referente ao quê? A descrição e assim por diante. Então, diante disso, pessoal, a gente consegue, então, pegar e criar, fazer a implementação dessa tabela no MySQL. Então, vamos vir aqui no Workbench e vamos implementar essa tabela, então, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para quando a gente for implementar a nossa tabela é o quê? Criar a base de dados, né? Então, para isso, a gente utiliza o quê? Então, o create database, e no caso vamos colocar o nome da aula de hoje, né? Então 12/10. Aí a gente vem aqui, executou. Aí agora o próximo passo é usar esse banco de dados, né? Então use aula 12/10. E agora, pessoal, a gente consegue então criar a nossa tabela, né? Então vamos voltar aqui novamente na tabela e vamos observar o seguinte, ó. Essa tabela, ela trata do quê? Se a gente for verificar de peças, né, de veículo, né? Então, no caso, por exemplo, na chave primária ele mesmo já dá uma dica, né, do que essa tabela pode ser chamada, né? Poderia ser outro nome? Poderia, né? Mas vamos chamar ela de peça, né? Vamos chamar ela de tabela peça. Então, para isso, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Então, a gente vem aqui, dá um create table, vamos chamar ela de peça, né? Só lembrando que a gente não coloca símbolos especiais, né? Porque senão pode estar dando alguma falha, né, na hora de executar o nosso script. E a gente vem aqui então, pessoal, e começa a colocar então os valores, né? Então vamos vir aqui, vamos verificar quais são os valores que a gente vai estar colocando, ó. Então, número da peça, número peça. Aí a gente vem aqui e coloca os atributos para ele, né? Vamos chamar ele de integer, not null e primary key, né? Vamos fazer só isso aqui, né? No caso, para depois para a gente pegar e colocar aqueles valores do jeito que está aqui na nossa tabela, né? O próximo item, pessoal, seria o que? Seria a descrição, né? Então vamos vir aqui e vamos pegar e colocar então descrição. Descrição. Aí vamos colocar ele como varchar e vamos colocar o tamanho dele, colocar 50, né? Aí depois, por fim, aí a gente coloca então o carro, né? Então a gente vem aqui e coloca carro, o próximo campo vai ser carro, varchar, vou colocar de 30, né? Capacidade de armazenar 30 itens. Bom, o próximo campo, pessoal, é o que? É o preço unitário, né? Então vamos vir aqui e colocar preço unitário. Aí vamos chamar ele de decimal, né? Decimal. Para assim poder ter casa após a vírgula. E vamos colocar que ele vai ter o que? Vai ter 10 casas antes da vírgula e 2 casas após a vírgula, né? Aí, e no caso, o próximo campo vai ser o que? Vai ser o número do fornecedor. Então vamos vir aqui e colocar então número fornecedor. E a gente pode colocar ele como integer, né? Bom, então pessoal, basicamente para criar a tabela seria esse script, né? Para facilitar a visualização, vamos pegar e dar uma quebra de linha aqui e vamos executar então o nosso script agora, né? Vamos vir aqui, aparentemente criou a nossa tabela, né? Se a gente tiver dúvida se foi criada ou não a nossa tabela, a gente pode vir aqui e dar um desk e o nome da tabela, né? Então desk pass. Vamos vir aqui e aí vocês veem que a gente foi então criado toda a estrutura da nossa tabela, né? Bom, pessoal, agora eu vou estar interrompendo a aula e na próxima aula então a gente faz a inserção de dados dentro dessa tabela.